Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida. Nosso compromisso semanal, final da tarde do domingo, primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. É nosso propósito chegar o máximo que nós pudermos da conclusão desse projeto extremamente ambicioso do programa Luz da Vida, que é comentar os salmos, os 150 salmos, versículo por versículo, os salmos na nossa vida, essa parte do programa que já dura mais de um ano. Que alegria contar com você. Obrigado por estar conosco. Terminamos o programa anterior, já no início do salmo de número 6, salmo da autoria do rei Davi. Este salmo se intitula na Bíblia Ave Maria, oração de sofrimento. E por causa disso é um salmo muito apropriado para quem passa por perturbação, por angústia, por aflição, por desespero, por essas situações existenciais dramáticas que foram experimentadas certamente pelo rei Davi, porque é disso que trata esse salmo. Ele, como autor, certamente teve muitos momentos difíceis como esse, e não podemos errar quando afirmamos que foi esse contexto de vicissitudes extremas que levou o grande rei a redigir esse salmo. Já fizemos um comentário ao versículo 1 com os padres da igreja e também com os padres da igreja. Refletimos o versículo 2, que vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. E esse contexto fala de cólera, fala também de furor. Já explicamos essa expressão antropomórfica, cólera, em Deus o que significa, furor, em Deus o que significa. Agora, isso e foi com Santo Agostinho no programa anterior. Como o nosso propósito é sempre citar pelo menos 2 padres da igreja em cada versículo, vamos retomar o versículo 2, porque tem outro padre da igreja que escreveu alguma coisa sobre esse versículo. Não com tanta eloquência como Santo Agostinho, mas a expressão dele merece nossa consideração. Com a palavra, o rei Davi. Versículo 2 do Salmo de número 6. Senhor, em vossa cólera não me repreendais. Em vosso furor não me castigueis. Deus se encoleriza quando ele reprova o pecado da criatura. O furor de Deus é a sua misericórdia que não aceita, que não concorda, que não compactua com o pecado do homem. E porque a misericórdia de Deus ama o miserável e quer vê-lo corrigido, esse furor, essa cólera, comporta, enquanto estamos a caminho, não estou tratando do juízo final, quando o Senhor poderá pronunciar para os que, e certamente pronunciará para os que morrerem em pecado mortal, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, e não existe cólera maior, e não existe furor maior na outra vida, no derradeiro instante da história da humanidade. Mas enquanto estamos a caminho, essa cólera e esse furor, que amam o homem, que são expressão do abrasamento da misericórdia de Deus ao pecador, castiga-o, purifica-o, corrige-o. Com a palavra Teodoreto de Ciro, um padre da igreja dos séculos IV e V. Vejamos o que ele diz, no meu entendimento, um trecho pequeno, mas muito importante. Ele não implora para não ser censurado, mas para não ser censurado com cólera. Não reza para evitar a disciplina, mas para não sofrer com o furor. Corrige-me como um pai pede, não como um juiz, como um médico, não como um torturador. Não confundas o castigo com o crime, mas tempera a justiça com afetuosa moderação. Pronto.
Eu disse que não era tão eloquente como Santo Agostinho, mas profundo, mais profundo. Ah, sim. Temperar a justiça com a moderação. Ou seja, Senhor, trata-me não como um torturador, mas como um médico. Porém, essa ideia do médico, e o Senhor é o médico de nossas almas, eu pergunto a você quando algum tumor precisa ser extraído do corpo de uma pessoa. O médico que quer o bem da pessoa, que quer salvar a vida da pessoa, precisa adverti-lo, vai doer um pouco. A saúde tem um preço. O preço de uma dor, ainda que seja momentânea. Por isso, meu filho, vai ser doloroso. Portanto, também o exercício da medicina comporta essa tarefa. É doloroso, você vai chorar um pouco, mas não tem outra forma de o mal ser extirpado. Pronto, aqui está a cólera de Deus que corrige o homem. Aqui está o furor de Deus que purifica o homem, que cauteriza, e é justamente por cauterizar, isto é, por queimar essa sujeira, essa enfermidade, que isso traz um pouco de dor. É assim que Deus nos castiga. O castigo que não é furor, que não é cólera, no sentido humano, mas o abrasamento da misericórdia de Deus que quer o pecador convertido. Agora vamos avançar porque entramos no versículo 3. Vou lembrar para quem chegou agora, está assistindo agora, estamos a refletir versículo por versículo o Salmo de número 6. O Salmo que foi escrito pelo rei Davi num contexto de sofrimento. Qualquer cristão que experimente, que tenha passado, que esteja passando ou que venha a passar por essas situações dramáticas, tem no Salmo de número 6 uma grande fonte de inspiração para se dirigir a Deus Todo-Poderoso. Com a palavra, o rei Davi, versículo 3. Tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalados os meus ossos. Essa expressão, esse pedido, pode ser bem aplicado quando o sofrimento do peticionário, do pedinte, do suplicante é por causa dos seus pecados, como também se aplica perfeitamente quando o sofrimento é causado pelos pecados dos outros ou pelos sofrimentos da própria vida. Enfermidade, debilidade espiritual, medo, angústia, aflição. Pedir a Deus que tenha piedade porque ele desfalece. O desfalecimento pode ser involuntário, isto é, causas externas me levaram a essa apreensão tremenda, a esse cansaço espiritual, a esse desfalecimento da alma, porque é dor demais, porque a cruz é pesada demais. Então, esse versículo se aplica a todas as situações, inclusive, não exclusivamente, mas inclusivamente, naquelas situações onde está em jogo, onde estão aparecendo os efeitos dos pecados, seja da pessoa que reza, seja de outras pessoas que estão a atingir ou atingiram a pessoa que reza. Com a palavra, explicando esse versículo, Santo Agostinho. Como sempre, ele. Só que a expressão dele, a interpretação dele é pequenininha, são 4 linhas. Vamos ao que disse o grande doutor sobre esse versículo. Tem piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalados os meus ossos. O sustentáculo ou a força de minha alma. É isso o que quer dizer ossos. A alma afirma ter abalada a sua força ao falar em ossos. Não se pense que tenha ossos, como vemos no corpo. Aqui é uma linguagem, digamos assim, apropriativa. Isto é, você
pega um elemento físico, da própria constituição fisiológica da pessoa, e a parte do corpo que o mantém em pé são os ossos. A estrutura óssea é a que mantém o corpo em pé. Ossos dos dedos dos pés, ossos das pernas, o fêmur, os outros ossos que consistem em unir a parte de baixo com o corpo, a espinha dorsal, a coluna vertebral e assim por diante, braços, dedos das mãos e assim por diante. Ou seja, a estrutura que mantém o corpo ereto, o corpo em pé, graças ao qual ele não cai. A alma, ela não tem ossos, ela é um elemento espiritual. Ou seja, Santo Agostinho é muito feliz aqui, isto é, o que me sustenta espiritualmente, o que me mantém vivo, porque a minha alma está abalada. Ossos abalados. É uma expressão figurativa, é uma expressão eufemística para dizer: estou realmente perturbado. Estou realmente com os nervos à flor da pele, eu estou realmente passando por uma condição de desfalecimento, estou na iminência de cair mesmo, de prostrar-me, de experimentar uma profunda depressão, uma tremenda agonia. Ainda estou em pé e sois vós que me sustentais. Sois vós o meu sustentáculo da alma. Por isso, o osso é para o corpo aquilo que a firmeza de espírito é para a alma. E quando essa firmeza entra em crise, e quando ela já não é tão intensa e ameaça só sobrar, isto é, ameaça cair, ameaça desfalecer, é quando o salmista utiliza essa expressão. Portanto, que fique bem claro, estamos terminando já o primeiro bloco, que fique bem claro que esses ossos aqui são uma forma literária, poética, de o autor se referir ao sustentáculo da sua alma que está correndo risco, que está na iminência de se comprometer e se debilitar e levar uma queda moral grande, isto é, vou ficar arrasado, vou ficar prostrado, vou ficar profundamente perturbado interiormente. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí, porque no segundo bloco retomamos o estudo do Salmo de número 6. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, debruçando-se sobre a interpretação, versículo por versículo, do Salmo de número 6. O grande bloco de estudo há mais de um ano desse propósito, dessa aventura muito ousada, é os Salmos na nossa vida. Proposta dessa etapa do programa Luz da Vida, interpretar todos os versículos do Saltério com os padres da Igreja. Terminamos o primeiro bloco citando o versículo 3º do Salmo de número 6, cujo autor é o rei Davi, e vimos a interpretação fantástica de Santo Agostinho a respeito da expressão ossos. Vamos ler novamente o versículo 3, e vamos pedir uma segunda interpretação dos padres da Igreja. Sempre, 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 os versículos nós estudaremos, veremos a visão de dois padres da Igreja. Para que vocês possam ter mais elementos ao rezar o Salmo e saber qual a interpretação segura que se deve dar a cada versículo. Com a palavra, o rei Davi, Salmo 6, versículo 3. Tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalados os meus ossos.
Santo Agostinho, no primeiro bloco, explicou bem o que significam ossos. O que os ossos são para o corpo, aquilo que mantém o corpo em pé, a firmeza de espírito, a segurança da alma é para a mesma alma. Faltando a firmeza dos ossos, o corpo cai, não se sustenta. Da mesma forma, um espírito que não tem a firmeza está na iminência de cair. Com a palavra Teodoreto de Ciro, um padre da igreja que nasceu no ano 393 e morreu no ano 466. Também uma bela interpretação que ele dá desse versículo. Vamos a ela. Sob o influxo da debilidade, o pecado vence. Depois de tudo, se a faculdade de raciocínio em nós não fosse frágil, as paixões não poderiam rebelar-se. Dito de outra forma, considerando que o condutor da carruagem seja firme, guie e controle os cavalos com debilidade, não há possibilidade para resistir. Ele chama aqui ossos racionais, porque os ossos são naturalmente densos e sustentam o corpo. Falando figurativamente, deu o nome ossos ao raciocínio, por meio do qual o ser vivo é guiado. Um distúrbio naquela faculdade, ele está dizendo, me confundiu e abalou. Portanto, peço que me seja consentido gozar do teu afeto, para receber a cura por meio dele. Aqui nós temos um elemento novo que Santo Agostinho não abordou, raciocínio. Mas faz sentido também essa interpretação, e eu explico por quê. Na aflição, em certos tipos de aflição, vocês já perceberam que certas pessoas, eu pelo menos, mas foram situações de particular sofrimento, a pessoa não raciocina direito, não pensa direito. Aliás, certos pensamentos assombrosos passam pela nossa cabeça. E cito alguns: vontade de fazer besteira, consigo ou com os outros, vontade de dizer loucura, vontade de desanimar de um determinado projeto, de não mais persistir, de entregar os pontos, de cruzar os braços, de se entregar mesmo e dizer: o mal é maior do que eu, isso eu não consigo vencer, não consigo triunfar, e assim por diante. Raciocínio é um dos efeitos, digamos assim, do sofrimento na nossa vida. A angústia, a tempestade, não é? A tempestade, qualquer que seja ela, a gente não pensa, ou pelo menos não consegue pensar como deveríamos, porque não paramos para esfriar a cabeça, porque não temos aquela serenidade de dizer: não, peraí, não consigo enxergar agora o caminho, não estou vendo nenhuma porta, não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel, agora, mas Nosso Senhor vai me mostrar. Roma não foi feita em 7 dias. Vamos aguardar, vamos orar, vamos pedir as luzes, as moções do Espírito Santo para que uma saída se nos revele, uma solução melhor do que aquelas que agora estão vindo à minha cabeça e assim por diante. É porque nós somos, essa é a verdade, todos nós, eu me incluo também, pragmáticos, nós somos avexadinhos, apressadinhos, já queremos uma resposta, uma solução imediata, etc. E às vezes não raciocinamos bem. Teodoreto de Ciro, no meu entendimento, trouxe aqui uma contribuição muito válida, que me seja consentido gozar do teu afeto, para receber a cura por meio dele. Ou seja, Senhor, faz carinho. Senhor, eu quero me entregar no teu colo e tu me faças um afago
A criança assustada quando se joga nos braços da mãe e do pai, e o pai faz cafuné, faz carinho como que a dizer, você não está sozinho, eu estou aqui com você. Pois bem, é o afeto que ele pede. E, para isso, diz um receio, mas também um fato concreto, que é também, ao mesmo tempo, um anseio. Receio e anseio. Receio, estou com medo. Anseio, vem, Senhor, me dá o teu afeto, porque eu quero ser curado dessa incapacidade de raciocinar direito nesse sofrimento. Avancemos para o versículo 4. Com a palavra, o rei Davi. Minha alma está muito perturbada. Vós, porém, Senhor, até quando? Aqui eu quisera que todos interpretassem o até quando como uma... Sim, é lícito reclamar de Deus. E o Senhor, é como se o salmista dissesse, repare os 3 pontinhos, é como se o salmista dissesse, e por que o Senhor não intervém? Por que o Senhor não entra logo nessa história? Porque o Senhor não estende sua mão, vossa mão poderosa. Por que o Senhor está demorando tanto? Está tardando tanto? Por que, Senhor, a tua intervenção não se revela para mim? Isto é, tu não entras nessa história e assumes a minha causa. Toma esse problema que é meu como teu. Com a palavra, Santo Agostinho, interpretando essa, podemos chamar queixa? Sim, a primeira parte do versículo 4 é uma constatação. Minha alma está muito perturbada. Vós, porém, Senhor, até quando? A propósito, você consegue lembrar algum momento da vida de nosso Senhor em que ele disse para 3 apóstolos que subiram com ele para rezar num determinado lugar, o Jardim das Oliveiras, qual foi a frase que nosso Senhor disse para Pedro, Tiago e João? Minha alma está aflita até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então, se Jesus mesmo passou por essa situação existencial, minha opinião, eu quero crer que ele rezou várias vezes esse versículo 4. Mas vamos à interpretação dada por Santo Agostinho. É explanação o acréscimo, minha alma está muito perturbada, a fim de não se interpretar como sendo referência ao corpo, porque disse ossos. Vós, porém, Senhor, até quando? Quem não vê tratar-se da alma em luta com suas moléstias, muito tempo sem assistência do médico, a fim de se convencer dos males em que se precipitou ao pecar? Se a cura é fácil, não se tomam muitas precauções. A dificuldade da cura torna maiores os cuidados com a saúde recuperada. Não se julgue cruel Deus a quem se diz, vós, porém, Senhor, até quando? Ao contrário, é bom conselheiro da alma a respeito do mal ocasionado por ela a si própria. Esta alma ainda não reza tão perfeitamente que se lhe possa declarar, estarás falando ainda e direi, eis-me aqui. Se os que se convertem suportam tamanha dificuldade, é para que simultaneamente se reconheça o grande castigo preparado para os ímpios, que se recusam se converter a Deus. Como se lê em outra passagem, se o justo com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio e pecador? Eu disse antes de ler o texto de Santo Agostinho que nosso Senhor Jesus Cristo passou por uma situação existencial muito parecida. Minha alma está aflita até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo, disse ele a Pedro, Tiago e João. Santo Agostinho faz uma outra interpretação. Ele vai pela condição existencial de uma pessoa que está sofrendo porque pecou, porque está sendo corrigida pelo Senhor. Ele quer se livrar do expurgo e se dirige a Deus até quando? Como que a dizer,
Sim, eu sei que pequei, sim, eu sei que esse sofrimento é decorrente da minha iniquidade, mas eu te peço, Senhor, até quando essa purificação vai durar? Quanto tempo ainda do teu castigo até que eu me liberte completamente? Também por esse viés, também por essa forma de interpretação, aqui Jesus não se enquadra de forma alguma, porque ele não cometeu pecado. Nessa perspectiva, o sofrimento é efeito de uma decisão voluntária de se afastar da presença de Deus. Dá-me a parte da herança que me cabe. Pois bem, dá-me a parte da herança que me cabe é o início da aventura que ele acha que vai ser bonita, que vai ser gostosa. Mas, quando for passar fome, na casa do meu pai há comida e abundância. E eu aqui passando fome, vou levantar-me. Vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Parece que na parábola do filho pródigo nós temos um momento em que essa afirmação, minha alma está muito perturbada. Até quando, Senhor? A parábola do filho pródigo responde: até quando eu quiser, porque eu posso me levantar e ir à casa do meu pai. Está terminando mais um encontro. Domingo que vem, se Deus quiser, continuaremos a interpretar esse salmo. Um grande abraço.